Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um programa de histórias para pensar e arrasar. Estamos em vésperas de um feriado. Está a planear o feriado com certeza, hein? Bom, enquanto está por casa, ou enquanto está no trabalho, quem sabe, a ouvir a canção nova, pois, a pensar no feriado, vou-lhe exatamente falar desse dia do trabalhador em que quase ninguém trabalha. Bom, mas não vou falar propriamente do feriado civil. É que esse dia, para nós na Igreja, é um dia em que recordamos São José Operário. Pode-lhe parecer que eu já falei sobre São José ainda há relativamente pouco tempo. Pois é verdade, no dia 19 de março tivemos a solenidade de São José. Mas já dizia Santo Afonso Maria de Ligório acerca de Nossa Senhora: De Mariam nunquam satis, de Maria nunca estou satisfeito. Pois eu diria o mesmo acerca de São José. Sobre São José há sempre muito a falar. Ademais, poderia eu esquecer aquele que nos acompanha a cada programa e que se encontra aqui a sua imagem muito bela e piedosa conosco? Por que não, então, falar novamente sobre ele? Há sempre tema. Na verdade, ele é extremamente discreto na Sagrada Escritura. Mas onde ele está é por demais eloquente, esse homem justo, escolhido por Deus, a quem o próprio Senhor quis chamar de Pai. E sem dúvida quis chamar de Pai, porque veja que quando Maria e José encontraram o menino Jesus discutindo entre os doutores da lei, Nossa Senhora, a dado momento, diz: Filho, teu pai e eu estávamos à tua procura. Portanto, é certo que Jesus chamava a José de pai. Então isto não significa pouca coisa. O homem a quem o próprio Deus quis chamar de pai. Trata-se de um pai adotivo, não de um pai biológico. Mas, para Jesus, não devemos ter qualquer dúvida que a partir do momento que o anjo manda receber Maria em sua casa, José tomou aquele menino como um filho, protegeu-o, assim leva a Sagrada Família para o Egito, educou-o. Claro, sabemos que era função da mãe, entretanto, São José certamente ensinava algo acerca daquele ofício ao menino Jesus, na carpintaria. Repara que relembramos São José enquanto operário, o carpinteiro. A dado momento perguntam até mesmo se aquele Jesus não era o filho do carpinteiro. Era o ofício de São José. Que ofício tão humilde para aquele que era um príncipe da casa de Davi. Entretanto, humildade é uma das características de São José, que foi obediente à vontade de Deus e, para dar dignidade à sua família em casa, trabalhou num ofício que era um dos ofícios mais despretensiosos da época, o de carpinteiro. Ora, quando Deus dá uma missão para um homem, Ele não dá uma missão sem ajudar esse homem com os dons necessários para essa missão. Ora, Pai, protetor, formador, administrador de todos os bens da Sagrada Família. Mas que grande missão essa a de São José! É incompreensível por isso mesmo de que Deus não o tivesse revestido de tamanhos dons para o cumprimento da sua missão. Sabem que Santa Teresa d'Ávila tinha uma devoção enorme a São José, de tal forma que cada vez que ela abria um mosteiro, colocava ali uma imagem do menino Jesus, a quem ela tinha muita devoção, mas
colocava também uma imagem de São José e ensinava as irmãs a terem devoção a São José e a pedirem as coisas a São José. E com um argumento muito simples que Santa Teresa d'Ávila dava. Se o menino Jesus tinha sido obediente a seu pai José, e assim como o menino, podemos imaginar o jovem também, pois será que Jesus deixaria no céu de ser obediente a São José? Por isso, cada vez que pedimos a intercessão de São José, é certo que ele, ao pedir a seu divino Filho no céu, não deixa esse Filho nunca de nos atender. Que maravilha é, então, cada vez que pedimos a intercessão de São José. Vejam até que Santa Teresa d'Ávila tinha uma imagem, um busto de São José em Ávila, a quem dá o nome de José Parlero, ou seja, traduzindo quase, São José o falador. E porquê o falador? Porque as irmãs diziam que Santa Teresa d'Ávila ficava ali muito tempo a conversar com São José. Dizem até que São José comunicava coisas a Santa Teresa. Dizem que era por São José ser muito falador, que inclusive essa imagem ele tem a boquinha um pouco mais aberta, o que atribuem por milagre. Mas uma coisa muito interessante. Santa Teresa d'Ávila, quando chegava ao mosteiro, às vezes depois de uma viagem, de uma ausência, ou quando queria saber das coisas no mosteiro, perguntava a São José. E as irmãs diziam que ela ficava a saber tudo o que se tinha passado na ausência dela, porque São José lhe contava. É muito bonita essa imagem, porque não aí um trabalhinho para casa, procurar José Parlero e ver a bonita imagem que o Google, visitando até o próprio mosteiro de Santa Teresa em Ávila, poderão venerar. Uma imagem belíssima, mas fazia parte da devoção de essa grande santa e doutora da Igreja. Essa devoção que deve pertencer também a cada um de nós, sem dúvida. E por isso, agora que se está a aproximar este feriado, aproveitemos o feriado, mas não nos esqueçamos, mais do que o dia do trabalhador que não trabalha, o dia tão belo em que a Igreja recorda São José Operário, esse homem humilde, dadivoso, trabalhador, justo, piedoso, honesto, Pai. Quantos mais títulos não haveria a São José? Outro trabalho para casa. Esse padre hoje está a mandar muitos trabalhos para casa, hein? A ladainha de São José, uma ladainha lindíssima que devia fazer parte de uma das nossas orações. Não a digo para rezarmos cotidianamente, mas com frequência. Eu sou devoto dela. Meus irmãos e minhas irmãs, vede, a dado momento São José sai da Escritura. Como ele entra na sua humildade, sai também humildemente. Não o encontramos durante o período da paixão. E eu acho que é extremamente simbólico, porque aquele a quem Deus deu a missão de ser o protetor, como reagiria diante da prisão de Jesus que é levado ao Sinédrio, à presença de Pilatos, de Jesus que carrega a cruz às costas a caminho do Calvário, aquele que era o protetor? Quem sabe São José até com um punhado de homens levantava-se e onde é que já se viu fazerem aquilo ao seu filho a quem ele devia proteger? Era também, e como era típico na época, bem mais idoso do que Nossa Senhora, tudo leva a crer. Isso significa, muito provavelmente, que ele faleceu primeiro. E daí o seu desaparecimento na Escritura. Vemos muitas das vezes que Nossa Senhora vai ao encontro de Jesus durante a sua vida pública, mas São José já não aparece ali. Por isso São José é padroeiro da boa morte, porque muito provavelmente faleceu tendo a Maria de um lado e a Jesus do outro. Que falecimento esse! Fechar os olhos nesta terra, contemplando Maria e Jesus.
São os nossos planos para a eternidade, abrir os olhos e contemplá-los, aquela que é a advogada nossa, aquele que é o justo Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, terminamos com uma oração a São José. Ó São José operário, tu que fostes encarregue de ser patrono, trabalhador, justo, honesto e piedoso. Olhai tantas casas e tantas famílias que dependem também do seu trabalho honesto para viver. Tantas casas onde se procura o pão de cada dia. Entretanto, tantos homens e tantas mulheres desempregados. São José, pedimos pela tua intercessão, ajuda estas pessoas, inspira-as a encontrar um trabalho bom, honesto. Ó São José, lembra toda esta gente que procura fazer uma folga e por isso mesmo não trabalhar no dia do trabalhador, a lembrar-se um pouco das coisas elevadas, das coisas piedosas, das coisas de Deus, para que o feriado possa não só permitir-lhes o descanso, retemperar forças para voltar aos seus trabalhos, mas permita também, nesse tempo, aproveitar o dia e aproveitar o seu tempo, o tempo que Deus nos deu, para louvar a Deus. Quem sabe, embora não seja dia de preceito, para participar de uma celebração eucarística. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, fica o convite. Hoje dei-vos trabalhos para casa, lembram-se? Pesquisar a ladainha de São José, porque não a imagem piedosa de José Parlero, e conhecemos um pouquinho a história dessa devoção de Santa Teresa d'Ávila por São José, mas também, por que não, participarmos na celebração eucarística, nesse feriado em que lembramos São José Operário, ou o dia do trabalhador que não trabalha. Pois bem, em trabalho vou estar eu certamente no Santuário de Fátima e encontro-vos aqui também para o próximo programa. Conto convosco. Até à próxima, se Deus quiser.